Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o povo cigano e como que foi a minha primeira incorporação, né, recebendo e tal. O povo cigano é um povo nômade, né, que pelo que se sabe, eles surgiram lá no norte da Índia. Mas assim, não tem muito conhecimento, muito contexto de como de fato começou. Mas tem um cara que ele chama Mahmud Ghazani, que ele fala que mais ou menos ali durante o século V, no ano 1000, há muito tempo atrás, começou essa migração devido a uma invasão que aconteceu, né, no norte da Índia e que modificou regionalmente, né, essas pessoas. E também acredita-se que, tipo assim, dentro da lei de castas, né, que é uma lei, é como se fosse uma pirâmide social, né, tipo de pessoas e tudo mais. Acredita-se que os ciganos faziam parte dessa grade, né, de castas e tudo mais, mas que por questões, né, deles estarem muito abaixo ali naquela pirâmide, eles acabaram tendo que migrar para uma vida, acreditando numa vida melhor, né? E ao invés deles voltarem, né, para a Índia, eles começam a pesquisar lugares que eles poderiam ir, né? Então eles começam a seguir ao norte da Índia e aí eles começam a descobrir lugares, né? Então eles vão parar no Afeganistão, no Irã, Armênia, Turquia, depois eles vão parar lá na Europa, depois eles vão para Síria, pro Egito, Palestina. Então, tipo assim, teve um movimento muito grande, né, dessas pessoas aí que estavam muito abaixo, começaram a migrar assim para outros lugares que elas nem conheciam e simplesmente começaram a migrar, né? E adaptar aquela cultura pensando numa vida melhor. Só que isso aconteceu antes da descoberta da Índia, né? Antes da colonização e tudo mais. Quem não sabe, a Índia foi descoberta em 1498. Bom, durante esse processo de conhecimento, né, dessas pessoas chegarem, essas pessoas foram totalmente, né, proibidas de estar ali, sofreram muito preconceito, principalmente da própria Igreja Católica. Então o povo cigano é um povo que sofreu muito assim durante esse processo de adaptação do próprio lugar, né? Então, tipo assim, quando eles foram lá pra Europa e tudo mais, foram parar nesses lugares assim, eles eram um tipo de pessoa que sofria muito, porque eles tinham que estar ali sempre abaixo, né? Principalmente pela forma deles de cultuar, né? A forma de pensar deles, as religiões, a cartomancia, quiromancia, né? Que é a leitura de mão. Então, tipo, tudo isso era demonizado, assim, por outras culturas. Então foi um povo que sofreu muito, era um povo que passava muita fome, que às vezes pensava assim, a gente vai conseguir, né, vamos conseguir uma vida melhor. Chegava lá, não era assim, né? É um povo que, né, tiveram muitas vivências. Então, né, muitos se relacionaram com pessoas, né, de outras etnias. Muitos viviam dançando, então vivia de dança, né, dançava, ganhava umas moedas. Outros eram lendo mãos, fazendo artes, né? Enfim, cada um deles tinha uma questão. E como eu disse pra vocês, era uma quantidade muito grande, então eram muitos povos que iam. Então, tipo assim, a gente tem aí, vamos botar aí dentro do que eu conheço da linha cigana, né? Então a gente tem ciganos que são ciganos do Oriente, que vêm na linha cigana, mas existe uma outra religião. Existe uma tenda, que é a tenda dos Tisara, não sei se é assim que se fala, que eles cultuam, gente, a outros tipos de ciganos, que são ciganos, se eu não me engano, da estrada, né? Que é muito diferente dos ciganos que a gente cultua dentro do terreiro de Umbanda, que são ciganos do Oriente. Eu já conheci uma menina também, que ela foi uma vez num terreiro, e ela falando assim que a cigana dela não deixava ela trabalhar no terreiro de Umbanda, porque ela não era cigana de Umbanda. Então, se ela fosse lá, a cigana dela não poderia trabalhar com ela. E eu descobri que existe, de fato, né, uma tenda, que se chama Tenda Cigana Espiritualista Tisara, na qual eles trabalham mesmo com essa questão, né, dos ciganos e tudo mais, que só trabalha com a linha de cigano, pelo que eu entendi. E se o seu cigano não for um cigano que não, tipo, se o cigano for um cigano de Umbanda, eles vão te direcionar para um terreiro de Umbanda, né? Porque eles trabalham com uma outra forma de pensar nessa questão cigana, assim. Bom, então partindo desse contexto, a gente começa a entender que os ciganos, eles são uma linha de liberdade, assim, sabe? Uma linha que busca tudo que eles querem, né? Que pensa ali no melhor pra si, e no clã também, né? Que eles pensam num coletivo, assim. É um clã que tá sempre ali em movimento, né? Os ciganos falam muito dessa questão também de movimentação, de pensar num coletivo, de pensar em si, mas também enquanto coletivo, se preocupar às vezes se
alguém ali tá bem ou se não tá, né? Vou contar pra vocês a minha experiência, né, incorporando a linha cigana. Agora ela não quis que eu contasse, então vou contar pra vocês só um processo que eu já contei no canal, que foi quando eu comecei a ter sonhos com ela. E aí eu cheguei no terreiro, porque eu queria saber quem era. E aí, até que eu fui numa gira de esquerda, né, tomei vários esporros, tomei esporro de caboclo de preto velho, porque não tava na hora de eu saber o nome dela, mas eu queria saber, eu não queria saber de fato o nome. Eu queria saber por que eu tava sonhando com ela, entendeu? E aí, assim, tava sonhando com uma mulher, nananana. Quando eu cheguei no terreiro, e aí, né, que foi essa gira de esquerda, me contaram quem era, que era a Cigana Esmeralda. E aí foi. E a Cigana Esmeralda, ela já tinha se aproximado de mim, porque eu comecei a jogar tarô, eu comecei a jogar baralho muito cedo, entendeu? Antes de eu entrar num terreiro de Umbanda, antes de eu começar a frequentar, ela já tinha se mostrado pra mim. Tanto que eu vou deixar até um card aqui que eu já contei como que eu comecei a jogar cartas, né? Como que eu entrei nessa vida da cartomancia, quiromancia e tudo mais. E assim, gente, toda vez que eu vou jogar cartas, que eu vou mexer com cartas, assim, eu sinto muita energia dela, assim, minhas pernas. Hoje em dia eu não sinto tanto, porque eu não tô tão próximo dela tanto assim, né? Inclusive ela tá falando aqui na minha cabeça. Não sinto tanto, mas quando eu comecei a jogar, minhas pernas, assim, ó, parecia que tava num balde de gelo, sabe? Eu sentia ela, assim... Nossa, era muito, muito doida, assim, sabe? E aí, tipo assim, quando me disseram quem era, né? A Cigana Esmeralda. E como era uma gira de Exu, eu dei a entender que era Pombogira Cigana Esmeralda. E aí, tipo assim, né? A gente tá lá na consulta, passa 2 minutos e já esqueceu o que a entidade te falou. E aí foi aquela coisa... porque eu queria saber quem era, descobrir quem era, mas também não descobri, né? E aí eu botei na minha cabeça que era Pombogira Cigana Esmeralda. E aí fiquei cultuando, fiquei chamando, isso aqui, Pombogira Cigana Esmeralda, Pombogira Cigana Esmeralda. E aí, tipo assim, eu sempre senti que ela me atendeu, entendeu? Por isso que eu não parei, assim. E nisso, que eu ficava fazendo essas coisas, assim, e tal, eu sempre tinha uma outra moça que se apresentou pra mim, que... ela pediu pra me acender vela, que era o Pombogira que trabalha comigo. E eu falava assim, pra que eu vou acender outra vela, sendo que, né, já tem uma, pra que mais Pombogira, gente? Pra que isso? E eu não acendi, até que um tempo eu comecei a acender. Eu falei, vou acender, né? Ela fica toda vez se mostrando pra mim, vou acender. E aí fiquei nisso, morando na casa da minha irmã na época. Nessa época eu acendia vela na rua, então eu tinha que ir na encruza pra acender vela. Então pensa, gente, se fosse, sei lá, uns quiumba, meu Deus do céu, mulher louca. E aí foi, o tempo passou, vim pra Uberlândia. E aí, o que aconteceu? Encontrei um terreiro e aí eu comecei a ir nesse terreiro. Comecei a ir. Até que teve um dia que teve gira de cigano. E no terreiro antigo que eu ia não tinha gira de cigano. Lá era só Exu, era só direita e esquerda. Então a direita vinha preto velho, caboclo... acho que era só. E na esquerda vinha malandro, vinha Exu e Pombogira, entendeu? Não tinha muito isso, assim, cigano, não tinha isso. Aí, gira de cigano, comecei a ver uns trem verde lá, comecei a ver uns trem tudo verde. Também não vou poder contar ao certo o que aconteceu, mas enfim. Ela chegou lá pra mim e falou pra mim assim, né, na minha cabeça, porque eu falei assim, por que você não entra aqui? Por que você não começa a trabalhar nessa casa? Por que você não conversa com o pai de santo daqui? Aí eu pensei assim, não fui convidado, né, não aconteceu nada, porque eu sempre passava mal, gente. Só quando eu cheguei aqui em Uberlândia eu fiquei mais calmo, sabe? Não tava passando tanto mal assim, eu conseguia segurar assim, né? Ficava toda torta lá na cadeira. Mas ela só falou assim, não, então tá bom. Tá bom, então, se ninguém te chamou, né? Se você tá esperando alguém te chamar, então tudo bem. Aí veio o cigano, aí teve... deram frutas, deram suco, deram vinho. E aí eu comi as frutas. Gente, a minha cabeça, assim, ó, ficou toda gelada, assim. Minha bochecha ficou toda geladona, assim. Eu fiquei já naquela transe, né? E comecei a beber o vinho. Só que nisso eu fui um dos últimos a pegar o vinho, porque eu tava um pouco atrás. Botaram no meu copo tudo que sobrou, então ficou um tantão assim e tava cruzado. Aí beleza, né? Fiquei bebendo. E aí veio os marinheiros. Tipo assim, mandou o cigano subir e veio os marinheiros. E eu lá com o meu copo, falei, eu não vou beber, não vou ficar bebendo aqui sozinho, né? Já é marinheiro, já virou a banda, acho que não tem nada a ver. Tudo bem eu beber. Quando eu virei o copo inteiro, gente. Tipo, tinha isso aqui de vinho. Tipo, isso aqui assim. Virei o copo inteiro. Quando eu virei, gente,
eu comecei a passar mal. Eu comecei a bambear, assim, bambear e bambear. Aí tinha uma mulher que ela era mais velha, tipo, baixinha, assim. Eu só lembro dela tá olhando pra mim, assim, tipo assim, tá tudo bem? E aí comecei a passar a mão na cabeça. E nessa época eu ia de branco ainda e colocava guia. Porque eu pensava assim, gente, o que tem? Não dá em nada. Louca, que mulher louca. Essa mulher pegou e falou assim, ele tá passando mal aqui, não sei o quê. Aí o pai pequeno só pegou e falou assim, eu sei. Aí na hora, gente, tipo assim, eu já larguei assim. Aí eu abri o olho, tipo assim, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele me chamou lá pra fora, assim, lá fora tava ventando. Falou assim, senta aí. Aí ele pisou no meu pé, segurou minha mão assim, tipo, a minha mão aberta. E ele falou assim, concentra, não deixa ela vir, não deixa ela vir, não deixa ela vir. E eu ficava assim, tipo... Aí ele respira, você tá no terreiro, aqui não é o momento de você virar ainda. Aí beleza, na hora que eu voltei, gente, pro meu estado normal, ele hablou comigo. Ele falou assim, você tá esperando alguém ficar te chamando pra você entrar no terreiro? Você sabe muito bem que você é médium. Aí ele pegou na minha guia branca assim e falou, isso daqui não vai te proteger de nada. Ele hablou comigo. Foi tipo assim, gente, parece que ela chegou pra ele e falou assim, dá um fecho nele, dá um fecho cis nele, que ele vai entender que é pra ele entrar nesse terreiro logo. Aí nesse dia eu descobri a gira de desenvolvimento, né? O grupo do pessoal que ia desenvolver. E aí ela pegou, aí eu peguei e pedi pra entrar, acabei entrando, Enfim. Aí eu entrei pro desenvolvimento e cadê, né? A gira de cigano, que ia vir um cigano vai poder virar. Não teve, né? Eu fiquei esse tempo inteiro no desenvolvimento, fiquei uns 2 meses no desenvolvimento antes de eu mudar de fato pra uma casa, entrar na casa, né? Que eu já expliquei pra vocês como que era, porque nesse terreiro que eu fazia parte, a gente não era literalmente da casa, a gente era só do desenvolvimento. Então, vamos supor, teve gira de cigano, a minha cigana não ia vir. Eles não chamavam. Enfim, aí aconteceu de eu mudar de terreiro e até que ela veio, né? Aí ela já veio firme, já deu nome, né? Enfim. Agora eu vou falar pra vocês o que eu senti, né? Assim, a incorporação cigana, eu sinto muito também o pé, sabe? Tipo, de gente que anda descalço, então meu pé esquenta muito. Eu não sinto tanto como se fosse... Aquela perna gelada, sabe? Igual hoje, assim. Eu não sei porque, gente, eu não sou tão conectado mais com o povo cigano. Inclusive, eu preciso voltar a me conectar mais com o povo cigano. Porque, por questões, fui conhecendo outras entidades, fui me conectando com outras linhas. E, infelizmente, acabei esquecendo, sim, da linha cigana. Ela ainda não me mostrou a história dela, mas uma das grandes histórias, assim, que ela teve dentro desse amor foi que, tipo assim, ela dançava numa praça, né? Ela vivia de dança, igual eu faço faculdade de dança. E ela vivia disso, assim, ela conheceu um cara, tipo, né, dançando numa praça, que era, eu acho que era príncipe de um negócio lá, de um lugar, que acabou ficando com ela, engravidou ela. E depois ele parou de se encontrar com ela e tal, né? Ela acabou voltando pro clã dela. E ele, né, sumiu, assim. Ela engravidou, teve a criança e acabou que ela não chegou a criança acabou não chegando a conhecer o pai. E aí, tipo, parece que ela manda matar esse cara. Aí o cara mata, quando ela vai lá impedir, já mataram ele. E aí ela fica assim, né, com a criança, mataram o cara, ninguém sabe quem foi que matou. E fica por isso. Essa foi mais ou menos a história que eu já busquei saber. E essa história, não sei se é a história dela, porque ela ainda não me mostrou, mas foi uma das histórias que mais me fez, assim, pensar nisso, né? Tipo assim, a Cigana Esmeralda, ela, né, viveu da dança, então acho que ela vai poder me inspirar a dançar, assim. Porque eu sempre gostei de dançar, mas sempre tive muita vergonha, né? Então eu sempre tive muito essa conexão com essa história, né, que eu li, mas ela nunca me confirmou, assim. Às vezes, assim, também que ela tem muito essa ligação com o circo, sabe? Um tipo de pessoa que já trabalhou num circo. Quando ela vem, assim, eu me vejo muito numa tenda, sabe? Como se eu estivesse numa tenda jogando baralho pras pessoas. E aí, tipo assim, sabe naqueles filmes que o povo fica na porta, assim, sabe? E a sensação que eu tenho é uma sensação muito sensual, assim, sabe? Dá vontade de ficar balançando, sabe? Muito pombogira também. Ela é uma cigana muito séria, ela não fica muito dançando, assim, ela não gosta muito de dançar. Ela é muito brava, nossa senhora. Às vezes eu ia pedir pra ela, gente, me traz um axé, né, aí nas cartas. Ela fala, você tá estudando? Não, então tá pedindo o quê? Vai estudar. Sempre falou isso pra mim, sempre vai estudar.
E uma outra questão também é que ela fala em espanhol, né? Então, quando ela vem, assim, gente, eu não tenho conhecimento, eu tenho pouquíssimo conhecimento de espanhol. Então, tem vezes que ela fala as coisas, nem os consulentes entendem, nem eu entendo. Então, fica naquela tipo assim, Cambone. Pega o Google Tradutor pra poder explicar. O povo cigano, eles são sincretizados com uma santa que chama Santa Sara. Isso foi criado culturalmente. A Santa Sara também foi uma cigana que ela sofreu, né, por várias coisas, passou por muitas coisas até ela ser discípula de Maria Madalena, né, que estava lá nesse processo, né, de Jesus Cristo e tudo mais. E também Santa Sara, ela foi uma das pessoas que estavam ali vendo o nascimento e a morte de Jesus Cristo, né. Santa Sara Kali, pra mim, ela tem muita ligação também com uma deusa indiana que chama Kali, né, e ela tem muito essa ligação de começo e fim. É uma deusa também que ela tem muito essa ligação com a cobrança de karmas. Então eu vejo muito assim essa questão cigana, assim, pra mim, muito particular, uma opinião minha, tá? Não tô falando que é assim, é uma opinião minha. A cor dos ciganos, pelo menos no meu terreiro, é a cor laranja. Então quando a gente vai colocar uma vela, geralmente a gente põe laranja. Mas depende muito, assim, às vezes eles podem pedir amarelo. Eles gostam de todas as cores. Geralmente quando a gente vai fazer alguma coisa pros ciganos, sempre faz aquela coisa muito colorida, né? Cheio de muita coisa, porque eles representam a liberdade. Então eles não estão presos a nada, nem a cor, nem a trabalho. O povo cigano, pra vocês terem uma ideia, foi um dos povos que foi um dos primeiros a conquistar a linha de trabalho, assim, dentro da Umbanda, né? Então, tipo assim, dentro da gira de esquerdas começaram a vir ciganos, né? A primeira cigana que falou que era uma cigana foi a cigana Esmeralda, né? Que é a falange que trabalha comigo também. Que ela falou, né, que era cigana Esmeralda, que ela não era pombogira, mas que ela precisava reivindicar a linha dos ciganos dentro da Umbanda, né, que aí é dentro dos ciganos do Oriente. O dia que a gente tem o costume de cultuar é dia 24 de maio, porque também é o dia de Santa Sara Kali, né. E o orixá que representa também essa linha, que eu fui pesquisar, é Egunitá, mas eu conheço como Oxum. E eles também falam que tem Oxumaré, assim, né? Mas aí tem essa questão, né? O Oxumaré não é cultuado dentro da Umbanda. Então, eu vejo como Oxum, porque tá ligado essa questão de prosperidade, de liberdade também. Mas também, Egunitá também tem essa questão, essa relação com liberdade, com vários ciclos. Bom, esse foi mais um vídeo, eu espero não ter esquecido de nada. E se você já incorporou seu povo cigano, né, comenta aqui o nome, como que foi sua primeira incorporação com o povo cigano, eu vou querer muito saber. O povo cigano é um povo também muito misterioso, é um povo que também gosta muito de muita magia, assim, magia cigana, sabe? E tem essa questão também da magia com a comida, né? Então, tipo, as frutas, essa questão de comida mesmo, né? Bolo, fazer muita magia com as comidas, assim, né? E é uma magia que você não vai ver em outro lugar, a não ser dentro da magia cigana, né? Isso é muito interessante. Bom, esse é mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.